Então vamos lá. Ouvir é fundamental para você saber o que você está ali para oferecer, certo? Então você vai chegar, você vai criar um relacionamento, você vai fazer com que essa pessoa goste de você, você vai fazer o contactar, você vai sentar para apresentar. Vai apresentar o que primeiramente? Então, todas as pessoas, gente, todas as pessoas podem ser convidadas, certo? Algumas você vai dar um foco maior no produto, outras você vai dar um foco maior no negócio. Por quê? Porque você tenta fazer uma leitura daquela pessoa que está na sua frente, certo? Você tenta fazer uma leitura ali, você tenta ouvir ela o suficiente para saber em que momento que ela está da vida, se está no momento de empreender, de criar algo, de iniciar algo, se ela está feliz com o que ela está fazendo, enfim. Você dá uma... Saiba explorar a história da pessoa, conta a sua história de uma maneira breve, resumida, e sem superlativos, né? Mas conta as dificuldades, tudo que você já passou e tudo mais, a leitura que você fez desse negócio, e você dá ênfase na história dela em alguns pontos, tá? Para você poder extrair em que fase ela está. Por exemplo, às vezes alguém pensa assim, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu apresento? O plano, e a gente vai falar sobre plano e sobre fechamento, o fechamento é no começo, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. O fechamento de um plano é no começo. Você não pode apresentar o plano, chega lá no final, aí você pensa, e aí, você vai entrar? Cara, não, se no começo você não entendeu? Tem uma piadinha que eu gostava tanto, mas que não dá pra contar, né? Se você conseguir ouvir a pessoa o suficiente e dar ênfase a alguns pontos da história, entendeu? Usar o efeito eco, por exemplo, entendeu? O que é o efeito eco? Quando a pessoa estiver contando a história e ela falar, por exemplo... E eu passei ali e olha, foi uma fase que não foi fácil. Se você não souber o que falar, você só repete. Tipo assim, não foi fácil. E ela vai estender a conversa mais um pouquinho, entendeu? E ela vai te dar mais informação sobre aquela fase que não foi fácil. Vamos imaginar que você está falando com alguém que é, sei lá, engenheiro nuclear, e você desconhece completamente o assunto, de forma que você não consegue nem formular uma pergunta. Você usa o efeito eco, entendeu? Entendeu? Ele vai falar não sei o que lá, do elétron, do nêutron, do átomo, entendeu? E você só usa o efeito eco, e isso vai dar mais assunto, entendeu? E vai estar dentro de um assunto que a pessoa gosta. Isso está dentro do que eu falei de fazer a pessoa gostar de você. Ouça, a pessoa vai gostar, porque ela esvazia, ela gosta de falar, entendeu? Ela gosta de... tá? Isso é o fechamento. Dentro disso, você vai saber, poxa, às vezes o cara acabou de montar um negócio, está super atarefado, feliz com os resultados, ou acreditando que os próximos 6 meses, um ano, vai ser extraordinário, que ele vai fazer acontecer. Às vezes a pessoa ainda não está no momento para empreender junto com você, mas ele está no momento, e aí vai da questão ali do o que apresentar. Cara, não tem como você ouvir nãos quando você está mostrando o produto. Quando você está falando de um conceito de negócio, tudo bem, cada pessoa tem o seu momento. E você precisa respeitar e saber entender isso daí. Mas quando se está falando do produto, você já dentro da apresentação, você já faz algumas comparações, em algum momento você conta um depoimento pessoal seu, entendeu? Você faz uma reflexão sem tentar ser um professor. Sem tentar ser um professor. Repara que eu não estou falando aqui que a apresentação você tem que falar da empresa e depois do quantos milhões de empreendedores e do CPTG e do Unilevel e do Poder de 3, nada disso, entendeu? Você vai fazer essa pessoa gostar de você. Você vai ouvir ela o suficiente. Você vai extrair o máximo de informações possível. Em alguns momentos você vai colocar um depoimento, em alguns momentos você vai colocar frases, até frases prontas. Por exemplo, poxa, eu percebi, vamos imaginar o seguinte, eu percebi que no decorrer de um ano eu gasto tanto de IPVA, de seguro, de manutenção de um carro, e da minha família mesmo, eu gastava menos do que com... Você vai colocando ali pequenas frases que faz a pessoa refletir, e isso vai te ajudar no fechamento, porque ela nunca vai dizer para você que 3 mil é caro. Pro bem maior que ela tem, que é a saúde da família. Nunca! Se você está ouvindo que o produto é caro, cara, você aí sim precisa de consertar a postura, porque você não acredita nesse produto. Então, no meio do plano, você vai falar algumas frases, você vai descobrir, plano após plano, apresentação após apresentação, você vai descobrir que algumas coisas têm um efeito. Não haja como um professor, não haja como alguém que está ensinando. Isso é apresentar. Não haja como alguém que está ali para ensinar sobre óleos essenciais. Haja como alguém que ouviu, aprendeu e está compartilhando. Cara, isso faz toda a diferença.
Porque você não está ali chamando a pessoa de burra, entendeu? Porque ela não conhece os óleos essenciais, porque veja bem que isso é uma tendência, sabe? Às vezes a pessoa tem a... você precisa elogiar, você precisa fazer um ambiente agradável, certo? O plano em si, o discorrer do plano, ele tem que ser leve, ele tem que ser agradável. Tem que ter pontos, às vezes, de uma distração, de uma piadinha, né? E tal, e volta pro assunto, e traz com sutileza o assunto e tudo mais. Nunca você pode, no meio do plano, falar, por exemplo, ó, sabe para que serve esse produto aqui? Fala para mim para que serve. Você sabe o que o ômega 3 faz no organismo da pessoa? E aí você fica esperando a pessoa responder. E a pessoa não sabe. E você perdeu a apresentação e você vai sair de lá zerado. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir desconfortável. É totalmente de falar, cara, eu não sabia o quanto esse produto faria diferença e quando eu comecei a usar, meu Deus, como mudou a minha vida. Você aprendeu e está compartilhando. É diferente de uma aula, publicamente é diferente, tá, gente? Então, estou falando aqui de uma apresentação caseira, 1 a 1. Publicamente, é claro que você vai ter uma postura de ensinar, porque você não vai ficar ali, né? Olha, eu acabei de conhecer, tal. Né? No 1 a 1, você vai compartilhar experiências. Numa apresentação pública que tiver 10, 15, 20 pessoas, é claro que você vai tomar uma postura de alguém que conhece um pouco do assunto que você está falando. Senão, você também não vai ter resultado. Mas vamos falar do 1 a 1, gente. Ser o mais agradável possível, ouvir o máximo possível, compartilhar depoimentos, falar das suas experiências, não em tom de professor, não fazer perguntas que a pessoa não saiba responder, nunca. Se você fizer uma pergunta que a pessoa não sabe responder e você demorar 2 segundos e ficar aquele vazio, você perdeu porque foi desagradável. Se você não souber elogiar algo, por exemplo, todo mundo aqui já foi no dentista. E eu acredito que 100% das pessoas que estão assistindo passaram pela mesma experiência. O que o dentista fala? Nossa, sua arcada dentária é muito boa. Meu Deus, seus dentes são muito fortes. Olha só que... Cara, seu DNA é lindo. Cara do céu, todo dentista que eu fui até hoje falou que meu dente é o dente mais lindo do mundo. Aí vai minha esposa, mesma coisa. Vai o outro, mesma coisa. Entendeu? Ache algo para elogiar e fazer o mais agradável possível. Mas sem deixar de colocar durante uma apresentação, seja para o negócio, seja para o produto, não deixar de colocar durante a apresentação algumas frases que no final, ou pela conversa ali do começo, o que você conseguiu pescar dessa conversa, ou pelas frases que você deixou ali no decorrer da apresentação, certo? No final não tem como a pessoa dizer que não vai precisar de um ômega 3. Ou que R$3.000 é um kit muito caro, ou que, enfim, você vai matando, fazendo o fechamento durante a apresentação. Eu acho que apresentar isso é você estar dotado de convicção. Então, sinta esse prazer, busca esse prazer de sutilmente, entendeu? Levar a conversa, fazer um amigo, apresentar, dar esse depoimento e tudo mais. E aí, não é saber quanto de limoneno, quantas... cara, não é a técnica. Sabe por que as pessoas se preocupam muito na hora de apresentar? Porque quer apresentar de uma maneira técnica. Cara, quando eu conheci os produtos, a única coisa que eu lembro é que o Peppermint cortou, o limão cortou o copinho e o Peppermint desobstruiu tudo. É o que eu lembro dos produtos. Basicamente é isso, entendeu? Estar dotado de convicção. Quando você sentar com uma pessoa, esteja dotado de convicção. E quando falar de produto, não tem como aceitar um não. Quando você falar de negócio, você vai ter que ter uma maneira sutil o suficiente para entender o momento dessa pessoa e criar esse relacionamento de forma que, seja hoje, seja daqui 10 anos, essa pessoa tenha essa consideração por você. Chega a ser estranho, depois de você conduzir uma apresentação, a pessoa dizer para você que não vai fazer um pedido. Ou não vai se cadastrar, ou não vai comprar o produto, ou não quer um plano de saúde, ou não quer viver melhor. Basicamente é isso que ela está dizendo para você. Cara, eu não quero um plano de saúde, eu não quero viver melhor, eu não me importo com a minha velhice, eu não me importo com amanhã. Cara, quando a pessoa está dizendo não para você, é tudo isso que ela está dizendo. Ou de acordo com o que você foi colocando, entendeu? É isso que ela tem que forçar para você que, cara, realmente eu pago mesmo, cara. 4.000 de PVA, 7.000 de seguro, mas não mereço. Meus filhos não merecem, entendeu? Então isso é a forma que você foi apresentando, e eu falei lá que o fechamento está lá no começo, na condução da apresentação. Todo vendedor, e querendo ou não, a gente não é um vendedor de olhinho, tá? Você não vai sair porta em porta batendo para vender olhinho. Mas é uma venda.
Você está vendendo para a pessoa a saúde, está vendendo um futuro melhor, está vendendo o bem-estar da família dela, você não está vendendo o produto para ganhar lá 30%, 40% de lucro, não. Mas você está vendendo uma oportunidade, certo? Todo vendedor, ele inclui o fechamento dentro da apresentação. Não é o seguinte, apresentei, pausa, toma um copo d'água, bom, agora, ó, são 10 horas da noite, então, ó, tá, gente, agora nós vamos então para a última parte da nossa... Não é isso, você é como o dia e a noite, você não percebe quando acaba o dia e começa a noite. De repente tá de dia, tá claro, tá total, e você vacilou um pouquinho, tá de noite, cara. Você não viu isso apagado de uma hora para outra, entendeu? O fechamento é mais ou menos isso, entendeu? É o dia que entra na noite, a noite que vai entrando no dia, e de repente você está no fechamento, pedindo os dados, data de nascimento, tal, como se fosse a coisa mais normal, mais óbvia, que ele vai se cadastrar, porque ele não se cadastrou antes, porque ele não conhecia. Porque ele nunca tinha ouvido falar dos óleos essenciais, ou nunca tinha participado de uma apresentação. Agora, isso você só faz se você tiver crença. Tá? Você vai conduzindo, até que chega lá na frente, tá, vamos escolher o kit aqui, entendeu? Se você conduzir o fechamento desde o começo, lá quando você faz as primeiras perguntas, como é que tá a saúde, como é que é o dia a dia, como é que tá o humor e assim por diante, lá no final, seu fechamento vai ficar mais feliz. Então não é tanto técnicas de quebrar um argumento ou outro, não. Até porque você pensa assim, como é que eu quebro argumentos? Argumento é uma discussão. E ninguém vence uma discussão. Ninguém. Eu vi uma frase que diz que ninguém vence uma guerra. E ninguém vence uma discussão. E se chegou no final e houve aquela guerra de argumento, é porque de repente ninguém vai vencer ali, entendeu? Por que ninguém vai vencer? Você sai sem a venda, que é ruim, e ele fica sem o produto, que é pior ainda. Tá entendendo? Então, se chegar no atrito final de vai, não vai, por que não vai, veja bem, olha, entendeu? Cara, você perdeu e a pessoa perdeu muito mais. Então, inclua esse fechamento desde o primeiro minuto, sendo mais agradável, colhendo o máximo de informações possível e tratando como óbvio. Não teria por que uma pessoa conhecer uma apresentação e não fazer o cadastro. Então, se assuste. Se ela falar agora não, aí você faz uma carona, tipo assim, calma aí, como assim, entendeu? Entendeu? Como diria o Silvio Luiz, né? Pelas barbas do profeta, como assim você não vai fazer o seu cadastro? Mais ou menos por aí.